Prezados irmãos, aí está a mensagem, irmãos, mostrando a cada um de nós como devemos seguir este santo caminho, nos proceder como filhos de Deus, justos, honrados, disciplinados e obedientes. Irmãos, e também mostrando o perigo que o caminho largo está levando milhares e milhares de almas. Porque lá, irmãos, o mundo oferece tudo e muitas pessoas se acham pesado vestir dentro da disciplina da nossa igreja. Lá, irmãos, as redes sociais, eles falam, publicam, falam o que bem quer. E nós apostólicos, irmãos, como se diz aqui, logo mais, irmão, nós temos que ter o cuidado. Irmãos, quantas vidas, quantos lares desfacelados foram enganados pelo inimigo e levaram para o caminho largo. Mas, irmãos, nós apostólicos, com a doutrina e a disciplina que nós temos, ensinamentos preciosos legados pelo nosso santo irmão Aldo, irmãos, se tiver dificuldade, irmãos, dobra o seu joelho, peça sabedoria, peça humildade, mansidão de espírito, para que possa entender tudo quanto nosso santo irmão Aldo nos ensinou, e o Conselho Deliberativo dá continuidade, irmãos, para que nós possamos um dia chegarmos na glória do nosso Deus. Este é o caminho que levará para os céus. Pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza e pode confiar. Às vezes muitas pessoas falam, mas é difícil obedecer, é difícil estar na igreja tantas horas, é difícil ir para o ensaio. Irmãos, felizes e bem-aventurados são aqueles que assim o fazem por amor, irmãos, por amor. Chega aqui 2 horas da tarde, vai embora, que seja 9 horas da noite, mas, irmãos, estão protegidos, amparados por Deus nosso Pai, pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. Olha esses jovens aqui, irmãos, hoje vieram com o desejo de prestar a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, ao reino dos céus, as suas mensagens, louvores de gratidão a Deus, o Pai, e a estes santos, também por participar desta igreja apostólica. Felizes e bem-aventurados, irmãos, são eles, porque lá no mundo, quantos jovens, né, irmãos, praticamente assim, perdidos, vamos dizer, lá no caminho largo, onde há tanta maldade, tanta coisa ruim neste mundo, e os pais, irmãos, choram noite e dias, porque ao olhar para um filho, tem muita decepção, irmãos. E hoje aqui os pais, irmãos, ao ver seus filhos pequeninos nessa igreja, os jovens aqui nesse coral cantando, é uma alegria imensa, irmãos, para um pai e para uma mãe. Eu falo isso, irmãos, porque eu também tenho filhos. Irmãos, eu desejo de um pai ou de uma mãe é de ver o seu filho, a sua filha, neste santo caminho. E aqui, irmãos, eu conheço um casal jovem, que hoje conversando com ele, e falando dos pequeninos dele, quando eu conheci, tanto a moça como o rapaz eram pequenininhos. Hoje, irmãos, olha aí a responsabilidade de frente de um coral jovem. Veja, irmãos, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Imagina o coração desse pai e dessa mãe. Vale a pena, irmãos, obedecer? Vale a pena, irmãos, deixar o mundo de lado e entregar a esta igreja apostólica, entregar a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, de corpo e alma e espírito? Porque, irmãos, se não entregar
o corpo nas mãos da Santa Vó Rosa, para que ela domine a sua vida, para que não fica preso às ilusões deste mundo, irmãos. Está entregando: Santa Vó Rosa, eu me entrego de corpo e alma e espírito à Senhora, toma conta de mim, para que eu possa ser um jovem obediente, consagrado, dedicado, um obreiro de valor nesta igreja apostólica. Irmãos, mas tem que se entregarem de corpo e alma, porque se ficar preso, irmãos, algumas coisas deste mundo, algumas modas, algo que às vezes o inimigo lança na vida de um jovem para tentar se arrastar ele, às vezes não entregou ainda de corpo e alma. Entregar de corpo e alma é seguir a disciplina de nossa igreja. Isso, irmão, é fundamental para cada um de nós, não somente os jovens, porque às vezes também a gente vê irmãos que parece que não está nem aí, né, irmãos, com esta igreja. Olha, irmãos, que aqui é o maior tesouro da nossa vida, é o maior tesouro que temos, é esta igreja apostólica. Pergunta àqueles que desta igreja saíram e está lá no mundo, pergunta a eles como que está a vida. Difícil, né? E nós aqui temos tudo. Devemos abraçar essa causa nobre, maravilhosa que temos. Irmãos, e dando continuidade a outra mensagem, esclarecimento do Conselho Deliberativo ao Ministério e aos membros da Igreja Apostólica. Irmãos, esse esclarecimento, irmãos, às vezes muitos de nós que temos aí nossas redes sociais, temos os nossos WhatsApp, e às vezes chegam áudios, chegam mensagens, e muitos falando mal da nossa igreja, outros querendo tirar alguns da igreja e assim por diante. E às vezes, irmãos, quando essa notícia má chega ao coração de uma irmã de idade, de um irmão que não tem o conhecimento com as redes sociais, e às vezes uma pessoa maldosa, que às vezes está em nosso meio, irmãos, se fingindo de apostólico, e chega ali naquele irmão que tem seus 30, 40 anos de igreja, fiel, dedicado, consagrado, obediente, e chega ali com um papel e fala: olha aqui, ó, está aqui, mas por quê? Lançaram nas redes sociais e tentam derrubar um, derrubar outro. Então o Conselho Deliberativo está mostrando aqui nessa mensagem para todos nós, desde os pastores, devemos ter cuidado, os coristas, membros, obreiros, cuidado que nós devemos ter com os falatórios, com as redes sociais e com aqueles que se diz apostólicos, mas estão infiltrados no nosso meio para tentar atrapalhar a obra desta igreja apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim oficial da Igreja Apostólica, esclarecer e alertá-los sobre alguns assuntos que estão sendo divulgados através das redes sociais por algumas pessoas e também por alguns membros do ministério, até usando o nome de colegas sem autorização, com propósito duvidoso e com objetivo claro de denegrir a imagem dos trabalhos que estão sendo realizados pela igreja e pela atual administração. Ainda estão praticando atos contrários aos que aprendemos com o Santo Irmão Aldo, julgando e condenando seu irmão de fé, algo que só
compete a Deus, nosso Pai, e aos seus santos. Desde o início de nossa igreja, o poder do mal tentou e tenta de todas as formas dividir o nosso povo, disseminando a discórdia disfarçada de atos como este. Mas Jesus e a Santa Avó e o Santo Primaz, com todo o poder e autoridade, ajudaram e continuarão ajudando a igreja a vencer as lutas e cumprir a sua missão. Saibam que, desde a criação do mundo, Deus precisou de pessoas para ajudá-los na sua obra aqui na terra. E todos aqueles que receberam uma missão de ajudar, como os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos e em nossos tempos a Santa Avó Rosa, o Bispo Eurico e a missionária Odete, e principalmente o irmão Aldo. Foram alvos e passaram por situações difíceis e dolorosas, causadas pela influência do poder do mal, do ódio e da inveja de alguns, mas eles venceram e receberam o seu galardão na glória de Deus, e hoje não é diferente, pois o poder do mal continua astuto e decidido a atrapalhar a obra de Deus, esta igreja apostólica, e infelizmente usam pessoas fracas que poderiam estar dando seu exemplo de conduta, praticando bem e não julgando o seu irmão, muito menos condenando os trabalhos que são realizados em nossa igreja, trabalhos que são realizados com amor e cuidados necessários para ajudar a obra de Deus, trabalhos e atitudes que, na sua grande maioria, foram realizados e aprovados pessoalmente pelo Santo Irmão Aldo. Nós do Conselho Deliberativo estamos atentos, orientando e apoiando os trabalhos realizados, pois acreditamos que nada fere a nossa conduta de filhos de Deus, nada fere a nossa doutrina e a nossa disciplina. E, se porventura algo não saiu como o planejado, o mesmo já foi corrigido e ajustado, para que os objetivos não sejam comprometidos. Irmãos apostólicos, não deem ouvidos às pessoas com intenções duvidosas, que dizem: tanto que estão lutando para o mal não entrar em nossa igreja, mas não percebem que eles mesmos, através da sua conduta e procedência, estão disseminando o mal entre nosso meio, como o ódio, a inveja, a ganância, o desrespeito, causando desconfiança e outros males morais. Confie em Deus e nos seus santos gloriosos, pois recebemos uma missão e em nome deles estão fazendo de melhor para a nossa igreja, seguindo sempre o exemplo do Santo Irmão Aldo, que foi fiel, amoroso, bondoso e leal, um profeta que nos deixou como legado a misericórdia, a paciência, o amor ao próximo e jamais agiu com preconceitos contra quem quer que fosse. O irmão Aldo nunca foi conivente aos erros, mas procurava ajudar, orientar, abraçar e ganhar almas através do seu exemplo e dos seus conselhos,
principalmente tratando a todos com respeito e igualdade, sem distinção. Estamos abertos e à disposição para sanar suas dúvidas quanto aos trabalhos da Igreja Apostólica e do Instituto Apostólico. Agende uma reunião conosco aqui na sede e teremos o prazer de lhes apresentar em detalhes a obra de nossa Igreja Apostólica. Temos convicção de que suas dúvidas serão revestidas em certezas. Certeza de que estamos no caminho certo. Vejam, prezados irmãos, aí a mensagem do conselho nos alertando. Cuidados, cuidados. Tem muitos e muitos apostólicos, aí é uma minoria, né, irmãos? Que às vezes uma aqui, outra ali, um grupinho e assim por diante. Tentam atrapalhar os trabalhos de nossa igreja. Olha, irmãos, que legados maravilhosos que a Santa Avó nos deixou, que o nosso santo irmão Aldo nos deixou. Irmão, de ser mansos, humildes de espírito. Saber, irmãos, que nesta igreja apostólica, aqui nós encontramos o Consolador. Aqui nós temos o último profeta de Deus a pisar nesta terra, que é o nosso santo irmão Aldo, hoje coroado nos céus como grande profeta de Deus entre nós, aquele que tanto nos aconselhou, aquele que tanto nos abraçou. Filho, este é o caminho, vai por aqui, não vai por aqui, que aqui você cai no buraco. Tem alguns que são teimosos, irmãos, vai por aquele caminho que não pode ir, e depois terão as suas pisaduras, seus arranhões, e se não tiver humildade, se arrepender, curar as suas feridas e voltar para este santo caminho, irmãos, lá sofrerão, e corre o risco até mesmo de perder o de mais precioso que há na vida de um ser humano, que é a salvação. Portanto, prezados irmãos, aí está o conselho, o alerta para cada um de nós. Boletins após boletins. Como devemos ser, como devemos prosseguir, acatar esses conselhos preciosos que sempre está conosco, ao nosso lado, 24 horas por dia. Seja humilde, pacientes, tementes a Deus, e nas horas mais difíceis das nossas vidas, buscamos do alto, buscamos a Deus, socorremos ao santo irmão Aldo nas orações e pedimos a Ele para que momentos algum da nossa vida possamos desviar deste caminho. Se estiver fraco, irmãos, irmão Aldo, estenda a tua mão, me ajude. Eu estou passando por isso, por aquilo, irmão Aldo. Não estou conseguindo me compreender. Irmão Aldo, eu não dou bem com aquele meu irmão. Irmão Aldo, me ajude. Eu preciso abraçar ele, irmão Aldo. Eu preciso ser um filho obediente e consagrado. Porque, irmãos, só assim nós veremos aos céus. Pode ter certeza. Irmãos, dando continuidade aqui, nós iremos ouvir mais uma apresentação dos nossos irmãos do coral jovem. Amigos para Deus quero levar. Olha, irmãos, o título dessa mensagem: Amigos para Deus eu quero levar. Isso, cada um de nós, se fazermos a nossa parte, irmãos, os céus lá espera,
para que nós possamos ganhar o nosso galardão definitivamente e morar com Deus para toda a eternidade. Vamos ouvir.
Amém. Prezados jovens, muito bom, valorizem este ministério tão importante. Praticamente é o mesmo ministério, é o ministério de pregar, de ajudar a salvar almas. Vocês são nossos colegas de ministérios, abracem essa causa nobre, ajudem a Santa Vó Rosa, ajudem o irmão Aldo, convidem a outros jovens a participarem com vocês nesse coral, que tem um trabalho belíssimo, maravilhoso, brilhante em nossa igreja. E tem certeza que Deus, Jesus, a Santa Vó, o irmão Aldo, não irão os abandonar. Pode ter certeza, eles vão dar mais talentos, mais humildade, mais sabedoria para que possa fazer um trabalho maravilhoso para esta igreja apostólica e para a honra, glória e louvor do reino dos céus. Confie nessas palavras, confie no irmão Aldo, confie na Santa Vó Rosa e faça com muito amor para eles. Prezados irmãos, eu agradeço a todos pela presença, nossa santa reunião, também aos nossos internautas, muito obrigado pelo seu carinho de estar conectado conosco neste momento tão nobre, que é de louvar a Deus e a todos os santos da glória celeste. Também os nossos obreiros, aos membros que vieram prestigiar, receber, buscar dos céus o alimento espiritual para as vossas vidas, para os seus espíritos. Também agradeço pelas contribuições que os irmãos fizeram. Que a Santa Vó, irmão Aldo, abençoe grandiosamente. Eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, os que puderem ficar em pé. Irmãos, peço nesse momento com muita fé aquilo que o Senhor, a Senhora, você jovem, precisa para o viver cotidiano nesta terra. De mãos erguidas aos céus, cabeças curvadas e os olhos fechados, vamos assim orar. Santa e bendita Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, muito felizes aqui nós estamos finalizando mais uma santa reunião no teu tabernáculo santo. Somos muito gratos, Senhora, Santa Vó, ao irmão Aldo, a Jesus, a Deus, o nosso Pai, por nos conceder essa oportunidade santa de estar reunidos, meditando nos conselhos sábios que o irmão Aldo sempre nos ensinou, nos deixou, e hoje o Conselho Deliberativo nos alerta, nos relembra dessas mensagens preciosas. Santa bendita Vó Rosa, eu peço que a Senhora nos ajude para que nós possamos ser a cada dia em nossa vida obediente, dedicado, consagrado a esta igreja apostólica. Sendo assim, Santa Vó Rosa, um dia poderemos nos céus chegar e lá contemplar a Senhora, o irmão Aldo, o reino de Deus, nosso Pai, todos os santos e anjos da glória celeste. Santa Vó, nos dê humildade e sabedoria para tudo isso acontecer. Santo Primaz, certo da tua bênção, da tua graça, que neste momento eu me lembro de vários irmãos que moram longe, não conseguem às vezes frequentar uma santa reunião, que a Senhora abençoe eles, Santa Vó Rosa, dando alento, sabedoria, humildade, paciência, fé, entendimento para vencer a cada momento na vida. Santa Vó, aqui os nossos irmãos estão suplicando aos céus, pedindo algo para a sua vida. Ajude eles, Santa Vó Rosa. Dá a eles aquilo que estão precisando para ser mais dedicado, consagrado a esta igreja apostólica. Santa Vó, algo preciosíssimo que nós todos da igreja precisamos: união e humildade. Isso
na vida do apostólico não pode faltar. Eu peço, Santa Avó, irmão Aldo, com todo carinho, com muita fé, que ajude nós, a cada um, a vencer nessa terra. Santo Primaz, irmão Aldo, neste momento, nessa caixa de pedido de oração, tem vários nomes que aqui os nossos irmãos colocaram, pedindo a bênção da Senhora, de Deus nosso Pai, da Virgem Maria, para familiares, pais pedindo para filhos, filhos pedindo para os pais, pedindo para vizinhos, até mesmo para o trabalho. Às vezes lá tem uma dificuldade de exercer alguma função. Santa Avó, ajude eles, Santa Avó, e também no ministério da igreja. Santa Bendita Avó Rosa, nosso Consolador, também neste momento nossos internautas que estão ali orando, pedindo à Senhora, Santa Avó, que eles não, às vezes não foram na igreja porque estava trabalhando, chegou fora do horário. Ajude eles, Santa Avó, nos dê sabedoria, cada um de nós, e assim sendo, todos fiéis, esta igreja apostólica continua e continuará sendo a luz a brilhar neste mundo, para tantos quantos que queiram aqui um dia, junto conosco, participar e desfrutar dessas riquezas tão nobres e maravilhosas que temos. Prezados e amados irmãos, recebam neste momento a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da querida e Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e a bênção do nosso santo querido primaz irmão Aldo, estejam com todos, e todos sejam felizes e abençoados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, e até amanhã, se Deus assim o permitir.